Olá, queridos amigos que nos acompanham pela Rádio Cristo para Todos, vocês que nos acompanham na nossa live também no Facebook, vocês que nos acompanham no YouTube. Estamos começando mais um programa Caminhando Juntos. Esse é um programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que tem por objetivo mostrar o quanto é bom pertencermos à Igreja de Cristo, o quanto é bom não sermos uma célula isolada, mas sermos um membro dentro do corpo de Cristo, que é oxigenado, que é alimentado, que é fortalecido, que é guiado pela cabeça desse corpo, que é Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Esse é o nosso primeiro programa no período de Quaresma. Por isso, nós também queremos utilizar como fundamento no programa de hoje as leituras bíblicas indicadas para o primeiro domingo da Quaresma. Um abraço para você que nos acompanha aqui no Brasil, um abraço para você que nos acompanha no exterior, um abraço especial para você que interage conosco, que manda as suas notícias, as suas informações, as suas perguntas, seus comentários. Nós sempre ficamos muito felizes em saber que vocês estão ligados conosco, nos acompanhando. Aliás, quero deixar um incentivo que você acompanhe o nosso programa, que você compartilhe a nossa live no Facebook, na sua página no Facebook, para que mais pessoas recebam essa nossa mensagem. Nós vamos começar o programa de hoje com a canção Cristo para Todos. Cristo para Todos, porque nós queremos que todos caminhem conosco, o caminho que Jesus propõe, o caminho da fé no Salvador Jesus, para que todos estejam conosco na bem-aventurança eterna. Afinal de contas, esse é o nosso lema, Cristo para Todos. Ouçamos então Cristo para Todos. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. E Deus veio, o Evangelho transformou nosso pobre coração. Desde nós, seus amados, e seus servos, a servir-lhe na missão. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. É urgente, mãos dadas, trabalhemos, Evangelho a semear. Nosso Mestre sempre junto nos ampara, é a vida terminar. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Caminhando Juntos, programa da presidência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E nós queremos, no programa de hoje, destacar as leituras bíblicas indicadas para o primeiro domingo na Quaresma. E nós queremos destacar hoje o quanto é importante caminharmos juntos para formarmos pastores. E o tema que eu coloquei para a nossa reflexão é a bênção de ter e ser pastores. A bênção de ter pastores e a bênção de sermos pastores. E a pergunta que eu faço em cima desse tema é: por que ter e ser pastor é uma bênção? E as leituras bíblicas desta semana respondem esta pergunta. A primeira leitura é a leitura de Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 21, onde nós temos relatado a queda do ser humano em pecado. O ser humano estava no paraíso, na presença de Deus, usufruindo de uma vida plena, perfeita, de uma comunhão plena e perfeita com Deus. Ele tinha pleno conhecimento de Deus e era eterno. Mas ele usou mal o seu livre-arbítrio e optou em comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Da árvore que Deus havia dito: não toquem nesta árvore e não comam do seu fruto, porque no dia em que vocês comerem do fruto desta árvore, certamente vocês vão morrer. E aí nós sabemos pelo relato de Gênesis 3 que Eva, seduzida por Satanás, que estava ali naquela serpente, achou aquele fruto agradável, comeu, entregou ao seu marido e ele também comeu. E qual foi a consequência? A consequência foi que o ser humano pecou. O ser humano desobedeceu a Deus. Deus então visita o ser humano e o expulsa do paraíso. E expulsa com todas as consequências do pecado. Nós vemos Deus dizendo para Eva: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará à luz filhos. Ou seja, Deus já começa a falar de dor, de sofrimento, né? Que são sintomas da morte. Para Adão, Deus disse: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Escutem bem, a terra será maldita por causa do que você fez. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar pesado e suar, para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso, agora escutem bem, até que você volte para a terra, pois você dela foi formado. Então Deus aqui anuncia a morte, que é a consequência do pecado. O pecado entrou no mundo e a consequência é a morte. Não apenas a morte física, mas o que é pior, a morte espiritual, a morte eterna, a condenação no inferno. E o interessante é que a conclusão desse texto, na conclusão desse texto, nós vemos Deus matando um animal, né? Diz no versículo 21, e o Senhor Deus fez roupas de pele de animais, Deus matando animais, para Adão e Eva, a sua mulher, se vestirem. Veja, então nós vemos derramamento de sangue. O pecado traz a morte. Derramamento de sangue simboliza a morte. Então, no sacrifício daqueles animais, a gente já percebe que havia necessidade de derramamento de sangue de uma forma expiatória. Pecado gera morte. E morte é derramamento de sangue. Mas a boa notícia desse texto é que no versículo 15, ainda antes de expulsar o ser humano do paraíso, Deus apontando para a serpente, ele diz: eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ali nós temos o proto-evangelho, o primeiro anúncio da vinda do Salvador. Aquele que nós vamos ver mais adiante, que derramaria o seu sangue para expiar os pecados, para pagar os pecados, para reconciliar o ser humano com Deus.
Aí nós vamos para o Evangelho, nós temos Mateus capítulo 4, 1 a 11. Nós vemos Jesus sendo levado pelo Espírito Santo para o deserto, onde ele permaneceu durante 40 dias e 40 noites, sendo tentado por Satanás. Ora, deserto simboliza exatamente a nossa marcha, a nossa caminhada aqui neste mundo. Nós vemos em Apocalipse 12, por exemplo, que o dragão, a grande serpente, a antiga serpente que é Satanás, tentou destruir o menino, tentou destruir o Filho de Deus, tentou destruir Jesus, mas não conseguiu, porque Jesus foi levado aos céus. Então ele se volta a perseguir a mulher, ele começa a perseguir a mulher, que é a igreja. E essa mulher vai em fuga pelo deserto. E Satanás a persegue, lançando os seus dardos, tentando destruir esta mulher, tentando destruir a igreja de todas as formas, mas Deus sempre a liberta, Deus sempre a ajuda, né? E esse deserto, então, simboliza a nossa caminhada aqui neste mundo, a nossa marcha. A nossa caminhada, queridos irmãos, não é em estradas tranquilas, em estradas calmas, em estradas sem perigos, sem dificuldades, sem problemas. A nossa caminhada como cristãos aqui no mundo é pelo deserto, né? Lidando com todas essas consequências do pecado, lidando com todas essas coisas ruins que o pecado traz sobre nós, lidando diariamente com a realidade da morte. E no Evangelho de Mateus, nós vemos Jesus em nosso lugar, demonstrando que Ele está disposto a trilhar esse caminho. Ele vai guiado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado por Satanás, assim como nós, em nossa caminhada, em nossa marcha pelo deserto, constantemente somos tentados, ameaçados por Satanás. E Jesus, então, vence Satanás. Ele vence, ele não cai na tentação. E depois ele decide voluntariamente entregar-se na cruz do Calvário para que não seja necessário mais sacrificar animais, porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. No texto da epístola, Romanos 5, 12 a 19, Paulo coloca dois paradigmas, Adão e Cristo. Adão é o símbolo da degradação, da decadência, da queda, né, do fracasso. Em Adão todos nós pecamos e em Adão todos nós morremos. Todos nós morremos, somos espiritualmente cegos, mortos, inimigos de Deus e escravos de Satanás. Estaríamos eternamente perdidos e condenados se permanecêssemos apenas como descendentes de Adão. Mas Paulo apresenta outro paradigma, que é Cristo. Assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Em Cristo todos têm a vida eterna. Em Adão todos pecam, em Cristo todos são justificados. Um só pecado trouxe toda essa desgraça sobre o mundo, mas um só ato, o ato de Jesus na cruz, reconcilia o ser humano com Deus. Esta é a boa notícia que Paulo nos dá em Romanos, capítulo 5, 12 a 19, na epístola. Então, por que é que é tão bom termos pastores e sermos pastores? Aí o Salmo 32, que é o salmo do primeiro domingo na quaresma, nos ajuda muito. Esse salmo foi escrito por Davi, o grande rei Davi. O rei Davi tinha pecado. Ele tinha cometido adultério com Batseba e ele tinha mandado assassinar o marido dessa senhora. Urias era um integrante do exército de Davi e Davi ordenou que Urias fosse colocado na primeira fileira na batalha e que ninguém o ajudasse no confronto com os inimigos. O que aconteceu? Fatalmente Urias foi assassinado. E Davi, então, sentindo-se livre, tranquilo, casou-se com Batseba, levou Batseba para morar com ele, afinal de contas ele já tinha várias mulheres e vivia tranquilo com ela. Certo dia ele recebe a visita, sabe de quem? Do pastor Natã. E o pastor Natã então conta uma história para ele que resumidamente é a seguinte: olha, Davi, havia um homem que tinha muitas ovelhas e o vizinho dele tinha apenas uma ovelhinha. E esse homem que tinha muitas ovelhas recebeu uma visita e ao invés de matar uma das suas ovelhas para oferecer a visita, pegou aquela única ovelhinha do seu vizinho e a sacrificou. E Davi então ficou furioso e disse: olha, esse homem tem que morrer. E Natã disse: Davi, esse homem é você. Esse homem é você. Porque tem tantas mulheres no palácio
e você tomou a mulher do teu servo Urias. Você é esse homem, você pecou. E Davi então diz, eu pequei contra o Senhor. Ele reconhece o seu pecado, confessa o seu pecado, demonstra arrependimento, e Natan diz então, teu pecado está perdoado. Apesar de que você vai ter que administrar as consequências desse pecado na sua vida aqui, mas você está perdoado. Deus poupa a sua vida porque Deus te perdoa. Então veja, aqui nós vemos a importância do pastor. Porque o pastor é muito importante porque o pecado entrou no mundo e o pecado gera a morte. E o pecado traz todas as consequências, né? Todos os desdobramentos, todos os sintomas da morte com os quais nós convivemos no dia a dia. E Jesus venceu a morte. Jesus venceu Satanás. Jesus não pecou, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu todos os nossos inimigos. E aquilo que Jesus conquistou na cruz, Ele quer dar para cada um de nós, diariamente. E para isso Ele deixou aqui a sua igreja. E com a sua igreja Ele deixou os meios da graça, o batismo, a palavra e a santa ceia. Deixou também o ofício das chaves, que é o poder de perdoar pecados aos pecadores penitentes e de não perdoar aos impenitentes. E para que esses meios da graça sejam administrados de forma pública, Deus instituiu o sagrado ofício do ministério. Por isso é tão importante termos pastores, porque os pastores são despenseiros da graça de Deus, são aqueles que entram na despensa de Deus, trazem o alimento, trazem os meios da graça e trazem o perdão para o pecador. Os pastores são aqueles que, pela pregação da lei, apontam o pecado e as consequências do pecado, que dizem para o pecador, você pecou e por isso você merece a morte eterna. E no momento que o pecador reconhece esse pecado, o pastor vai dizer, os teus pecados estão perdoados, porque Jesus pagou todos eles na cruz. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Ou como dizia Jesus, vai e não peques mais, os teus pecados estão perdoados, vai em paz. Por isso, queridos irmãos, é tão bonito, é tão importante termos pastores. Porque os pastores são aqueles que vão levar essa boa nova de que há perdão, de que há salvação, de que há reconciliação com Deus às pessoas. E vão possibilitar, então, pelos meios da graça, que as pessoas vivam com Deus aqui neste mundo e vivam com Deus na eternidade. Vão possibilitar que as pessoas sejam pastoreadas pelo bom pastor Jesus, já aqui neste mundo e também na eternidade. E nós só, irmãos, nós só vamos poder formar pastores, se nós caminharmos juntos. Ninguém consegue formar um pastor sozinho. Ninguém consegue se formar sozinho. Eu queria compartilhar com você, eu tenho aqui na minha mão, o quadro de pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E esse aqui foi no final de 2019, tá? Final de 2018. Essa aqui é uma estatística de 2018. A de 2019 está em processo de fechamento ainda. Então, no final de 2018, a IELB terminou o ano com 904 pastores. Olha que bem, 904 pastores, tá? Assim distribuídos, 613 estavam pastoreando as ovelhas em congregações e paróquias, 613, 10 professores de teologia formando novos pastores, 34 capelães, tanto em escolas, nas Forças Armadas, em hospitais, 34 capelães, 31 em atividades diversas. Aí nós temos pastores servindo na SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, na Editora Concórdia, também em funções administrativas, em escolas, em universidade, né? 128 eméritos, pastores que já serviram, já estão agora usufruindo do seu merecido descanso, e alguns deles, inclusive, trabalhando de forma parcial em congregações. 34 sem chamado, aguardando chamado, alguns por algum motivo pedir afastamento, para tratamento, para resolver questões pessoais. 12 em licença, 12 pastores em licença. E então, somando aqui, nós temos nesse grupo 862 pastores, né? E também temos pastores cedidos. Para vocês terem uma ideia, nós temos um pastor na África do Sul, 2 pastores na Alemanha, 2 na Argentina, 1 na Bélgica, 8 no Canadá,
10 nos Estados Unidos, 1 na França, 1 na Inglaterra, aliás, 2 na Inglaterra, 4 no Paraguai, 1 em Portugal e 3 no Uruguai. Então, 35 pastores da IELB servindo em outros países. E temos também pastores cedidos para outras igrejas. 1 para a Igreja Ortodoxa, servindo aqui no Sul, no Rio Grande do Sul. 6 para a Igreja Reformada. Então, um total de 7 pastores cedidos para outras igrejas. Então, somando os cedidos no exterior e os cedidos aqui no Brasil, nós temos um total de 42 pastores cedidos, tá? Então, somando todos esses pastores, nós terminamos 2018 com 904 pastores. Lembrando que em 2019 foram formados 27 pastores e temos a possibilidade de formar turmas grandes aí nos próximos anos. Então, essa é a grande bênção que nós temos como igreja, de poder formar pastores. E assim como eu, mais 900 e poucos irmãos têm o privilégio de sermos pastores. Ser pastor é uma bênção. Ter pastor é uma bênção. E isso nós só conseguimos se caminharmos juntos para manter o nosso seminário, para manter a nossa formação teológica. Lembrando um pouquinho a história dos nossos seminários. O primeiro seminário da IELB foi fundado antes da IELB, 1903, né? A IELB é fundada em 1904. No interior do Rio Grande do Sul, em Bom Jesus, no interior aqui do Rio Grande do Sul, foi o nosso primeiro seminário. Depois tivemos um seminário aqui em Porto Alegre, onde que hoje está o centro administrativo da IELB. Aqui era o seminário da igreja por muitos anos. Depois foi transferido o seminário para São Leopoldo, né, em São Leopoldo está atualmente. Por um tempo nós tivemos um seminário que esteve no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, e depois em São Paulo, Instituto Concórdia de São Paulo, que foi fechado por alguns motivos, né? Foi fechado ainda em torno de 20 anos atrás. Mas hoje nós temos o nosso belíssimo, nosso extraordinário seminário em São Leopoldo, que tem todas as condições, todos os recursos para formar nossos pastores. Então, irmãos, ter pastores, sermos pastores é muito bom. E isso nós conseguimos quando nós temos uma visão de sínodo, quando nós caminhamos juntos, quando nós damos as mãos uns aos outros para realizar essa obra. Nós gostaríamos de falar muitas coisas ainda, irmãos. Eu quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. Eu quero lembrar os que nos acompanharam no programa passado. Infelizmente, a gente saiu de uma reunião na correria, a gente não conseguiu se estruturar para citar eles no momento, mas no programa passado nos acompanharam a Liette Hellman, o Arno Holtz, a Hildegard Crey, a Terezinha Ramalho, a Eulália Good, a Iranice Tum, a Duca Kohler, Silvia Sippe, a Rose Malman, muita gente nos acompanhando aqui, também a Solange Thomas Cordeiro, a Leonice Borges, o Fábio Pereira que é presidente da congregação lá de Pires, né? A Darcy Littke, o Graciliano Silveira, Selmira Santana, Edileia Graunke, a Eleia Miller, a Marli Grupp, também nos acompanhou o Charles Taylor da Rocha. Ele faz um comentário sobre o nosso programa Caminhando Juntos. Ele diz: obrigado, Rádio CPT e Pastor Geraldo, por este programa que é tão importante e urgente para a nossa igreja. Pensar como um sínodo, caminhar juntos em uma realidade cada vez mais individualista e dividida. Meus votos de que esse programa possa trazer muitos frutos e bênçãos. Tá? Então, nós queremos deixar esse canal aberto para você nos dar sugestões, para você nos dar orientações, para a gente poder realmente caminhar junto. A ideia desse programa é fortalecer a nossa visão de sínodo, fortalecer a nossa visão de corpo, de que nós somos células dentro de um corpo, nós somos membros dentro de um corpo que é fantástico, que é a igreja. Jesus é a cabeça, nós somos membros. E quanto mais nós termos esta visão, mais nós vamos nos unir, nós vamos caminhar junto e mais fortes Deus vai nos fazer e melhor nós vamos poder realizar todos os projetos. Assim como formamos pastores, nós vamos poder realizar todos os projetos da IELB. Nós vamos terminar o nosso programa com uma oração e com uma canção. Vamos falar com Deus em oração.
Querido Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado por pertencermos ao Teu corpo, à Tua igreja. Muito obrigado porque não precisamos caminhar juntos nesta caminhada tão difícil desde que o pecado entrou no mundo. Muito obrigado porque não precisamos atravessar esse deserto da vida sozinhos. Mas Tu nos deste uma igreja, Tu nos colocaste num sino, Tu nos colocaste numa congregação. Tu colocaste em volta de nós muitas pessoas queridas, amadas, e colocaste pastores para nos liderar, para nos apacentar e para nos conduzir com os meios da graça pelo caminho da fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Abençoa a nossa igreja, abençoa toda a igreja no mundo, para que cada vez mais tenhamos a compreensão de que somos o corpo de Cristo. Somos um corpo do qual Cristo é a cabeça. Em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Nós vamos terminar o nosso programa com a última canção. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima terça-feira com o nosso próximo programa Caminhando Juntos. Fiquem todos com Jesus. Tchau, tchau. Memória de mim, faze isto em memória de mim, em memória de mim. Este pão e este cálice verdadeiro sangue que lhes foi dado e derramado para remissão de todos os pecados, para remissão de todos os pecados. Memória